E aí todo mundo, vocês podem me chamar de Rafa. Eu tenho que falar meu nome mais algumas vezes durante os vídeos, né? Porque provavelmente as pessoas, vocês não vão assistir todos eles. Então, meu nome é Rafael, vocês podem me chamar de Rafa. Hoje a gente veio aqui para a cidade vizinha visitar o vô Domingos e a avó Gema. E o vô Domingos, ele tá mal. O vô Domingos, ele tem 91 anos, ele foi pro hospital agora. Isso acontece muito. Provavelmente nada de ruim vai acontecer. Mas faz a minha cabecinha pensar. A realidade é falar as coisas e falar coisas bonitinhas, que tem que aproveitar o tempo que a gente tem com as pessoas e todas essas coisas sentimentais faladas que são bonitas, são legais, mas a realidade ela não tá nem aí como sempre, né? É bem interessante o quão despreparado a maioria das pessoas é. Isso inclui eu e provavelmente muitas outras pessoas. Quando acontece alguma coisa que precisa ser rápido e o estresse que acaba acontecendo, por exemplo, medir a pressão dele, o aparelho não funciona direito, e as pessoas já começam a ficar meio que em pânico e ficar meio brabas e gritarem umas com as outras, e todo o processo de ligar para o hospital e chamar o pessoal do hospital para vir buscar ele. Eu acho que a grande maioria das pessoas, eu incluindo, é bem despreparado para lidar com esse tipo de coisa. Isso não é uma coisa super grave e que tem que ser rápido, mas a gente já percebe o quão despreparado a gente é para lidar com certas situações. Estou gravando isso para falar um pouquinho sobre os avós e avós. Acaba que eu tenho 3 avós. Tinha a avó Helena e o avô Leonel, parte de pai. Eles já morreram. Eu não vou falar disso agora porque eu vou acabar. E aí quando a avó Helena morreu antes do vô, o vô encontrou a Vitalina e vó Vitalina, e aí eles ficaram juntos mais um tempo. Depois a vó Vitalina morreu, vou chamar de vó também, e depois o vô Leonel morreu. O vô Domingos e a avó Gema, parte de mãe, ainda estão vivos. Quando eu estava lá mais perdido, sem ninguém, sem nenhum amigo, bem antigamente, quando eu comecei a ficar mais mentalmente quebradinho e isolado das pessoas, eles sempre estiveram lá como meus amigos, sempre foram meus amigos. Em parte eu estaria extremamente pior se não fosse por causa deles. Eles sempre, tanto os avós por parte de mãe, por parte de pai, sempre tentaram ajudar, sempre se preocuparam em ajudar a nossa família, toda a família, sabe? Querer ver a gente bem de uma forma ou de outra. Eu tenho muito, muito amor pelos meus avós. Porque basicamente eu sei que algumas pessoas não têm muita conexão com os avós. Tá, o ciclo da vida, as pessoas envelhecem, depois as pessoas morrem, e aí sim continua o mundo, e assim que as coisas, e que legal, que legal. Mas a tristeza é que isso, sabe? E não importa pensar e ficar deprimido nessas coisas, a vida acaba e parará. É difícil. Não adianta pensar no que dizer para as pessoas e no que fazer com as pessoas, se divertir com as pessoas, interagir com as pessoas quando elas morrem, depois que elas se vão. Mas a gente acaba pensando às vezes, né? Eu queria interagir muito mais com o avô Leonel, com a avó Helena, com a Vitalina, mas eles já se foram. É triste, dói, mas se foram. O que foi feito, o que não foi dito, não importa, porque já perdeu a chance, foi. E é por isso que eu tento ser bem carinhoso com a avó Gema e o vô Domingos. Eles estão aqui agora. Não adianta ficar pensando o que fazer com eles depois que eles já não estiverem mais aqui. E eu quero ter a chance de que a gente possa se divertir um pouco juntos, sabe? Dar para eles uns momentos diferentes que sejam divertidos para eles. Eu tento fazer isso bastantinho, mas eu quero fazer mais.
Então, eu não quero ser dramático ou que tenham pena, é a vida. A vida não se importa com nada. As coisas ruins acontecem, não tem nem como eu vou estar. Minha tristeza é minha tristeza, a sua tristeza é a sua tristeza. A gente pode ter empatia, a gente pode simpatizar um com o outro, mas no fim das contas é isso. Não estou fazendo isso ou gravando isso para que sintam pena nem nada. Provavelmente eu vai ficar bem, mas faz a gente pensar. O tempo que a gente tem para aproveitar a companhia um do outro. Isso não é só idade. Tudo é bem aleatório, a gente nunca sabe o que pode e não pode acontecer. A vida não tem muito sentido em nada. Nada é planejado, calculado. Então é difícil falar, quer dizer, é fácil falar, aproveitar o tempo que a gente tem com as pessoas que importam e parará, essas coisas bonitinhas que todo mundo fala, mas na realidade é diferente. Quando a realidade bate na porta e aí você vê que nada tá nem aí, as coisas acontecem ou não, independente do que você pensa ou sente. É bem estranho. Bem estranho. Estranho não é a palavra. Me deixa deprimido essas coisas, pensar nessas coisas, mas deixá-las guardadas, presas dentro do corpo, na mente, sem falar com ninguém, não ajuda. Então falar coisas bonitinhas de que a gente tem que aproveitar o tempo com as pessoas enquanto elas estão aqui é uma coisa bonitinha, motivacional, e a gente geralmente não faz isso, né? Porque a realidade, todo mundo tem que viver sua vida, fazer alguma coisa, tá todo mundo tentando sobreviver, existir, conquistar algo, objetivos, propósitos de bababá. O Vô Domingos, ele é bem tranquilo com relação a a morte. Ele só fica preocupado que a avó Gema vai ficar sozinha, querido. Ele já passou por tanta coisa e tá ali. Ele dá risada. Mas quando acontece as coisas assim que assusta, que talvez a coisa ruim aconteça, ninguém tá preparado, não importa. Eu espero que fique tudo bem, que a gente possa conversar, dar risada, aproveitar o tempo que a gente tem que mostrar, pescar um pouquinho junto. Tem um lugar que a gente chama de colônia, que é só um sítio, mas a gente chama de colônia. Eu não sei porque a gente chama de colônia, mas a gente chama de colônia. Eles têm que ir lá pescar, né, vovô? Eles gostam muito daquele lugar, eles moraram naquele lugar por muito tempo. É por isso que eu falo muitas vezes o quão sortudo eu tenho, eu estaria extremamente pior. Tá, eu tô todo psicologicamente quebrado. Não me sinto feliz a maior parte do tempo, mas eu estaria extremamente pior se não fosse pela família, se não fosse... E os avós e avós, eles são parte disso, me salvaram também. Parte das pessoas que me salvaram, me ajudaram de uma forma ou de outra. Que dê tudo certo para todo mundo, mesmo que na realidade isso não acontece. Coisas ruins acontecem com todo mundo. E é tudo meio aleatório. Pensar nisso dá uma certa depressão, uma certa falta de... Sabe? Mas não adianta. Psicológico. Na realidade não se importa com o que você sente ou com o que eu sinto. As coisas acontecem ou não acontecem de uma forma ou de outra. Isso não significa que não dê pra aproveitar. Porque como sempre a regra é, a gente sempre quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bem. É assim que a natureza, o universo, a realidade programou o ser humano, a gente quer se sentir bem. E que todos nós tenhamos independente da situação, que todos nós tenhamos a chance de se sentir bem, de aproveitar o lado bom da realidade. Provavelmente vai ficar tudo bem com o vô. Assim é a vida. Conforme a gente vai envelhecendo,
o corpo vai ficando fraquinho, as coisas vão acontecendo e é meio que na sorte as coisas. Não é totalmente, a gente pode se cuidar da saúde para que no futuro a gente viva um pouco melhor e parará, mas no fim das contas, tudo que a gente pode fazer é aumentar nossas chances, né? As probabilidades. Essa é a vida. Então tá, pessoal, isso foi bem rapidinho. Eu não sei nem se eu vou botar isso aqui, eu não quero usar acontecimentos como vídeo e parará, parece um tanto quanto, sei lá, não parece correto. Mas eu aproveitei para falar do quanto todos os avós significam para mim. Porque significam muito. É tudo muito estranho, a vida, a existência para minha cabecinha. O tempo parece passar em um segundo, porque a gente lembra das coisas super rápido, e ao mesmo tempo o tempo parece passar super em câmera lenta para mim, parece que eu já estou vivo há milhões de anos. Às vezes parece que um mês durou um ano para mim, e às vezes a gente se lembra das coisas e elas passam como um raio na cabeça, e a gente fala, o tempo passa tão rápido. Não é o tempo que passa rápido, é a nossa percepção do tempo que é rápida, porque a gente não consegue lembrar as coisas em tempo real, a gente lembra em flashes. A gente diz, o tempo passa tão rápido, tudo passa tão rápido. Sim, passa rápido. A percepção das coisas na nossa mente, as memórias passam extremamente rápido. Mas não passa rápido, não. Às vezes um dia demora um ano para mim. A sensação que dá. Às vezes uma semana parece passar em um segundo e outra semana passa em milhões de anos. A sensação mental que dá. E não é só por causa de tédio ou não tédio ou o que estiver acontecendo. Às vezes, pelo menos pra mim é assim. Parece que eu existo há eras e parece que eu não existo, nunca existi. Parece que comecei a existir agora, volto a existir, sumo. Agora eu entrei em umas coisas filosóficas malucas relacionadas à minha mente. Foi mal. Mas é tudo bem sem significado e com significado. A gente dá o significado porque o nosso cérebro procura dar significado para as coisas, ou é muito... Eu não consigo entrar nas coisas filosóficas agora. Não consigo. Não de uma forma legal. Tá bom, chega de filosofar sobre a realidade e as coisas. Eu vou voltar lá para ver como é que tá. Que o vovô fique bem, que todo mundo fique bem, que todo mundo tenha a chance de aproveitar o lado bom da realidade.